Eu fico pensando o seguinte: qual é a diferença entre nós e aqueles que estão no poder? E por que eu vou explicar? No ano passado, a esposa, primeira-dama hoje do país, esposa do presidente Michel Temer, Marcela Temer, teve as suas redes sociais hackeadas por um sujeito. Imediatamente, o então secretário de Segurança de São Paulo, Alexandre de Moraes, que virou ministro da Justiça e agora está sendo sabatinado para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país. Pois bem, imediatamente ele requisitou 33, se não me falha a memória, policiais para fazer um comando sob os cuidados dele, no gabinete dele, para investigar quem tinha feito. Imediatamente, em 6 meses, o hacker foi localizado, preso, julgado, condenado e está na cadeia. Essa é a diferença do poder. E o Temer ainda era vice-presidente, nem presidente era. Presidente agora ele vai fazer em 2 meses. Quiséramos nós que o Supremo Tribunal Federal fosse tão ligeiro assim para julgar toda a delinquência dos políticos brasileiros que têm seus processos dormindo no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, mas tratar o vice-presidente da República com tamanha deferência do Estado de São Paulo, da Polícia, do Ministério Público e da Justiça. Em 6 meses, tudo se resolve para quem é um poderoso. Eu fico pensando, se essa moça aqui fosse a minha filha, e o nome dela é Babila, e esse cara aqui, eu já contei essa história, mas o absurdo vai vir no fim, que é o novo absurdo. Esse cara aqui é o marido. O sonho dela era ser mãe, eles têm um filho. Ela só sorri para a criança, porque ela não tem nenhuma razão mais para sorrir. Tamanha violência que ela vive em casa. Tudo bem. Tudo bem a força de expressão, né? Eles voltam de uma festa, ele a ataca e a mata. Depois, ele tenta se matar. Não consegue. Tenho dúvidas até hoje se ele tentou se matar ou criou um espetáculo. Mas isso não é problema meu, é da justiça. Ele é preso em flagrante. Fica 1 mês internado no hospital sob escolta policial. Tem alta. E ganha o direito de responder em liberdade. Quanto tempo tem isso? 5 anos. Ele continua livre, leve, solto, andando pelas ruas de São Bernardo do Campo, aqui no ABC Paulista. Eu fico imaginando se de repente eu sou o pai dessa moça. E se eu estou falando de mim, porque aí eu já tiro o pepino do pai dela. E se eu estou andando na rua e de repente está esse cara numa esquina, tomando cerveja e se divertindo. E eu olho para o cara que devia estar na cadeia e ele está se divertindo. Eu acabei de voltar do cemitério, é dia 2 de novembro, e eu fui visitar o túmulo da minha filha Babila. Aí eu perco a cabeça e mato esse sujeito. Eu estou dizendo que eu faria isso. Eu estou criando uma hipótese, apenas para a gente raciocinar. Aí eu espanco ele. Eu sei lá o que eu faço, porque eu não estou vivendo isso, mas que reação teria uma pessoa? A pergunta é, por que, com o nosso dinheiro, de um país com mais de 12 milhões de desempregados, e teremos mais,
de um país que tem centenas de políticos para serem julgados, irem para a cadeia, por que não se julgam eles? Porque se julgou em apenas 6 meses. Fez um processo que prende o hacker da esposa do então vice-presidente da República num estado, numa capital, onde um processo, em média, leva mais de 5 anos para chegar ao julgamento. Essa é a diferença entre os que mandam, que são eles, e nós que obedecemos. Imagina o pai dessa moça andando por São Bernardo do Campo, a família, encontrando o sujeito 5 anos livre, porque a justiça determinou que ele ficasse livre. Livre, leve, solto, namorando, sapecando iaiá, tomando cerveja, indo sei lá para onde. E eu tenho que conviver na rua com o assassino da minha filha. A pergunta que eu te faço, é justo? Põe no Cidade. O réu em um processo de homicídio. O homem apontado como sendo suspeito por matar a esposa dentro da casa em que viviam com o filho de 1 ano, Bruno César. É psicopata. Psicopata, ele é inteligentérrimo. Isso aí a gente tem que aplaudir. Então ele sabe conversar, sabe? Ele sabe, com aquela calma aparente, né? Que não existe, fazer, sabe? Aquela interação para tentar te enganar. Só que a minha ele nunca enganou. Na casa onde ele está morando agora, fomos expulsos pela proprietária, tia dele. Dona Aparecida? Tudo bem? Uma informação, por favor. A senhora é tia do Bruno? Não tenho nada a declarar, dá licença, tá? Por favor, hein? Não vem na porta da minha casa, senão eu processo vocês. Deixa que a família vá. 5 anos em liberdade, à espera da decisão da justiça. Em breve, o futuro de Bruno será decidido pelos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eles vão decidir se Bruno sentará ou não no banco dos réus. Nós, como defensores da vítima, dos interesses da Babila e de sua família, acreditamos piamente de que realmente esse julgamento será favorável no sentido de encaminhá-lo para o tribunal do júri. Bruno aguarda a decisão todo este tempo em liberdade. Conseguiu este direito depois de ser preso em flagrante e passar 1 mês internado sob escolta, em recuperação. Benefício que a justiça concedeu. Mas Rosana e Alexandre, pais de Babila, não concordam. Durante todo este tempo, sofrem pelas saudades da filha, assassinada por Bruno. A saudade se resume no seguinte: nós estamos criando o filho dela. Quando ele entender as coisas, o que eu vou falar para ele? A voz embargada de Alexandre é uma mistura de tristeza e revolta. Expectativa pela justiça que tem deixado o casal sem esperança. Eles perderam a vida e hoje se dedicam aos cuidados ao neto. Rosana agora é avó e mãe. Dá todo o carinho que, pelo descontrole de Bruno, a filha não pôde dar. Assassinada quando tinha 24 anos. Aquele sorriso dela, que eu fecho o olho, eu vejo. O sorriso dela, ela vivia sorrindo. Era incrível. Mesmo que ela não estivesse bem, ela vivia sorrindo. Um crime para o Ministério Público solucionado. Apenas à espera do julgamento. Uma família destruída. Um filho que cresce sem o amor dos pais. Babila não teve escolha. Mas Bruno, além de matar, sumiu e abandonou o garoto que hoje é o único motivo para os avós batalharem. O nosso coração, meu e da minha esposa, só tem espaço para guardar o sentimento que nós temos pelo menino. O amor que a gente tem por ele. Porque eu digo assim, é graças a ele que nós dois estamos aqui conversando com você.
é graças a ele. Ele seria tipo assim, nós somos o celular, ele é o nosso carregador. Ele me faz dormir feliz e acordar feliz. A mim e a minha esposa. Na casa onde a família vivia, que tudo aconteceu. O fim de um casamento que, para muitos, nunca foi feliz. A Babila e o Bruno, eles haviam acabado de sair de uma festa, de uma comemoração e vieram para esta casa onde eles viviam. Aqui, depois de vários minutos, como segundo relatos da polícia já estavam alcoolizados, começaram a discutir uma grande briga. Ainda não se sabe o motivo, mas segundo a família da Babila, deveria ser por conta dos ciúmes que o homem sentia. Depois dessa briga, com várias trocas de ameaças e também agressões, o Bruno teria ido até a cozinha, em uma das gavetas, pegou uma faca e voltou em direção à mulher. Sem falar absolutamente nada, ele esfaqueou a então companheira. A Babila caiu ao chão já sem vida. Segundo a polícia, depois disso, o Bruno teria tentado tirar a própria vida. Tudo aconteceu na casa onde eles viviam. E aqui com eles também vivia o irmão mais novo do Bruno. No dia seguinte, várias horas depois, quando ele chegou em casa, já pela manhã, aqui do outro lado do portão, ele viu a cena, os dois caídos, mas percebeu que o irmão dele ainda estava com vida. Neste momento, ele ligou para a ambulância, que veio até aqui para resgatar o homem. A polícia ainda não sabe, ao longo do curso da investigação, se o filho do casal, à época com 1 ano de idade, se ele presenciou o pai tirando a vida da própria mãe. Ainda em recuperação, o Bruno apresentou outra versão. Disse que após discutir com a esposa, deixou o local. Uma terceira pessoa, segundo ele, teria entrado na casa e matado Babila. Quando voltou, ele viu a cena. Mas, para a defesa, isso não explica porque não foram encontrados sinais de arrombamento na residência e também porque ele tentou tirar a própria vida no dia, com cortes em pontos vitais denunciados por cicatrizes no corpo. O advogado afirma que no local, policiais também encontraram uma carta, escrita por Bruno, que seria uma despedida, dando a entender que cometeu o crime. Essa carta foi escrita por ele mesmo, em que há ali, é possível de se fazer ali uma interpretação de que ele tivesse até se intitulando como o responsável pelo cometimento do delito. Rosana não tem dúvidas de que Bruno agiu de forma premeditada. Ela e o marido, Alexandre, foram os primeiros a chegar no local. A polícia foi acionada pela ambulância e não pelo irmão de Bruno, que descobriu o crime. Vários vizinhos se aglomeravam em busca de notícias, mas um dos homens que estava na rua, segundo ela, amigo de Bruno, teve uma reação diferente. Quando ele chegou lá na casa e viu aquela muvuca policial, tudo, descobriu o que tinha acontecido, ele botou a mão na cabeça do lado do meu marido, falou, putz, ele cumpriu o que ele falou. Desde então, a guarda do filho do casal é dos pais de Babila. Rosana afirma que o menino, hoje com 6 anos, nunca foi procurado e tampouco recebeu assistência de Bruno. Eles querem distância, buscam por justiça. Um relacionamento que, para Rosana e Alexandre, nunca deveria ter ido adiante. Eles sempre foram contra, mas buscavam respeitar as decisões da filha, a única do casal. Foi totalmente, sabe, proibido quando ela conheceu ele. Aí eu e meu marido tentamos tirar ela desse relacionamento, porque, como eu disse, eu via acontecendo casos, né, e eu via que era o fim. O namoro logo se transformou em paixão. Da paixão veio o casamento, junto com ele, as brigas. A Babila, ela se trancou no banheiro da casa. Isso porque ela estava com muito medo, apavorada. Tudo depois de mais uma discussão por conta dos ciúmes do Bruno. Eles tiveram uma briga grave. Foi neste momento que
depois de ser ameaçada, ela correu, foi até a bolsa, pegou o celular e se trancou no banheiro. Conseguiu, mesmo chorando muito, fazer uma ligação para a mãe dela. A mulher atendeu. E nessa ligação, a Babila contou que havia sido ameaçada de morte pelo Bruno. Ele foi até um cômodo durante a discussão e pegou uma arma. Ela não sabia que essa arma existia. O Bruno foi até ela, a agrediu e colocou a arma na cabeça da mulher. Neste momento, ela conseguiu fugir depois de uma distração dele, se trancou no banheiro. A mãe da Babila, então, veio correndo para cá, desesperada. Mas, chegando ao local, ela viu que não havia mais ninguém aqui, nem a filha, nem o então genro. Ela conversou com alguns vizinhos e esses vizinhos que escutaram a gritaria disseram que depois de um tempo os dois saíram daqui, foram levados por parentes dele para a delegacia. E quando ela chegou na delegacia, teve uma grande surpresa. Lá estavam todos os parentes de Bruno. Eles tentavam impedir que Babila fizesse queixa de agressão doméstica contra ele. Segundo Rosana, porque o rapaz já tinha registro por violência na ficha criminal. Babila preferiu seguir em frente, não registrou ocorrência e mudou-se para a casa dos pais. Aos poucos, ela foi retomando a vida que foi obrigada a deixar de lado por Bruno. Trabalho, estudos, amigos. Mas, um mês depois, ela disse que iria reatar com o rapaz, para desespero de Rosana. Ela tinha uma personalidade fortíssima. E de repente se anular 100%. Não dava para entender aquilo. Não dava para entender. Sabe, ela ficou irreconhecível. Ela murchou. Sabe uma flor quando ela murcha? Ela murchou, assim, a olhos nus. Foi um caminho sem volta. Babila pensou no filho, temia que algo pudesse acontecer a ele. Mas ela não conseguiu evitar o pior. Agora, a família teme que a impunidade prevaleça. Para Alexandre e Rosana, resta cuidar do neto e esperar que Bruno pague por ter tirado a vida de uma esposa dedicada, filha amada e mãe carinhosa. Infelizmente caiu na mão de uma pessoa que eu acho que até hoje não sabe o significado que está no dicionário a palavra família.